Olá, meu amigo, olá, meu querido irmão, graça e paz. Como você está? Tudo bem? Eu espero que todas as coisas estejam caminhando dentro dos conformes do Senhor na sua vida, que tudo esteja em paz no seu coração, que você esteja desfrutando de saúde, de alegria e de bênçãos de Deus. Estamos aí chegando mais uma vez, mais uma segunda-feira, com o nosso vídeo dos Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, a nossa igreja sem paredes. E eu estou grato a Deus, sou grato a Deus, porque mais uma vez, e sempre digo isso, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos estar aqui neste canal do YouTube, na internet, e podermos espalhar, juntamente com outros irmãos que fazem a mesma coisa, também espalham a gloriosa mensagem do Senhor na vida de tantos que estão hoje necessitando e na nossa vida, que precisamos nos fortalecer do seu poder. E eu quero saudar você e te dar boas-vindas, e especialmente você, talvez, que esteja nos assistindo pela primeira vez. Dou glórias a Deus. Este é um momento especial. E eu quero compartilhar com você uma palavra, e quero ser breve, mas eu estava essa semana e recebi a visita de um irmão, e esta visita me veio fazer com que essa palavra ficasse ainda mais forte em meu coração. E eu estava pensando neste versículo e no capítulo todo que eu quero ler com vocês, mas eu creio que essa mensagem é de suma importância para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, eu quero que você preste atenção na leitura do capítulo 1 de Tiago, da carta de Tiago. E essa carta é muito interessante, especialmente o primeiro capítulo, porque ele vai falar no meio desse primeiro capítulo, ele vai usar uma palavra muito maravilhosa sobre o nosso Deus e o que o nosso Deus tem dentro desse relacionamento que o Senhor tem conosco. Qual é essa grande característica de Deus na nossa vida? Porque nós precisamos ter calma, paciência, precisamos ter vida, a abundância do Senhor, porque os dias são maus e nós estamos vivendo dias de grande turbulência e precisamos, enfim, de que a bênção de Deus seja sobre a nossa vida. Então, o primeiro capítulo da carta de Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada, concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, e não suponha esse homem que alcançará alguma coisa de Deus, do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria
cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua própria aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus queridos, amados, queridos irmãos, esta é uma palavra muito contundente, muito forte. Tiago está dando um conselho para a igreja, para as 12 tribos, né, que ele chamava então os irmãos já as 12 tribos, já instauraram as 12 tribos como a igreja do Senhor Jesus. E esses irmãos, os cristãos, já se encontravam no meio da dispersão, ou seja, já no meio de uma grande perseguição. Ele saúda esses irmãos nessa graça de Deus, e já de cara ele diz: meus irmãos, tende por grande alegria, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Meus queridos, não é de hoje que o crente, o cristão, aquele que serve a Cristo, aquele que ama a Cristo, aquele que anda com Jesus, padece perseguição ou padece sofrimento e é afligido pelas dificuldades que encara por ser cristão. Veja que ele está dizendo aqui que nós devemos ter a alegria quando passamos por essas provações, sabendo então que a provação, a prova da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz em nós a perseverança para nós nos mantermos fiéis no caminho do Senhor. E esta perseverança com a ação completa nos faz que sejamos perfeitos e íntegros no Senhor, sem nada estarmos deficientes. Bem, queridos, esse é um texto que eu queria compartilhar com vocês, porque o que eu percebo é que muitas vezes nós estamos dando mais atenção para as coisas deste mundo do que para aquilo que Deus quer para nós. Somos cristãos, dizemos que somos servos de Cristo e que somos seguidores de Jesus, estamos no caminho com Ele, mas qualquer coisa que nos acontece, isso nos abala e tira nosso foco, e começamos a ter um espírito de crítica, um espírito de reclamação, um espírito disso ou daquilo, e não nos atentamos para exatamente o que Deus tem pedido para nós na nossa vida, como homens do caminho, como homens que seguem e servem a Jesus. No versículo 5 daqui de Tiago, ele diz aqui: olha, se vocês necessitam de sabedoria, peçam a Deus. Ele lhes dará
lhes concederá, porque o Senhor não esconde para si as suas virtudes. Ele distribui, Ele nos dá, Ele nos oferece o poder do seu Espírito, mas Ele está dizendo aqui, ó, peça com fé, não duvide. Não tem aqui, olha, o versículo 7 e 8 está falando de um homem de coração dobre. Ele diz assim, olha, não suponha que o homem que é agitado como que pela onda do mar, sem fé, ele vai alcançar alguma coisa com Deus. Tenha a sua fé fincada no Senhor Jesus, porque este homem, alcançando a bênção de Deus, ele terá grandes coisas diante do Senhor e no seu reino. E ele diz aqui que o homem de coração dobre, inconstante nos seus caminhos, ele não alcançará nada com Deus. E a minha pergunta é essa, como que nós estamos agindo diante das dificuldades e dos desafios que a vida nos propõe? Veja, meu irmão, que quando nós temos a nossa condição diante de Deus, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo recursos, mesmo não sendo grandes pessoas nesta vida, não tendo riquezas, não tendo posição, isso ou aquilo, nós podemos viver debaixo da glória de Deus com dignidade. Porque se alguém pensa que ter riqueza, ou ter posses, ou ter posição social lhe traz alguma coisa, a Bíblia está dizendo que na sua insignificância o rico passará como a flor da erva. O sol se levanta com seu ardente calor e esta erva se seca e a sua flor cai e desaparece a sua formosura e o seu aspecto, porque ele se murchará. E é assim que a palavra diz que acontece com aqueles que são soberbos. Por isso a Bíblia está dizendo para que nós nos humilhemos na presença de Deus e vivamos uma vida digna, com ou sem dinheiro, com ou sem posição, com a vida totalmente nas mãos do Senhor, dependendo dele, tendo um ânimo firmado no Senhor, não sendo inconstante nos nossos pensamentos e não nos deixando levar pelas coisas deste mundo. Não nos deixando levar pelo pecado e das coisas que Satanás oferece neste caminho contrário à palavra de Deus, onde nós devemos estar cada vez mais longe. Agora, preste atenção nestas palavras. Diz aqui no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Segue-se os versículos aqui, e ele está falando que quando o Senhor trata a nossa vida, nós nunca vamos ver e observar que Deus está nos tentando. Ele pode nos provar, mas Ele nunca nos tentará. A provação vem para que nós possamos ser completamente abençoados e completamente robustecidos na nossa vida e na nossa comunhão com Ele, mas jamais para nos punir ou para nos humilhar, mas sempre para nos exaltar e colocarmos numa posição ainda mais honrosa diante do Senhor. E eu chego agora num momento, num versículo, que esse versículo eu aprendi com meu pai. Este foi um dos primeiros versículos que meu pai me ensinou, a qual ele me ensinou a decorar, e eu trago este versículo desde então, desde a minha infância, quando ele sentava comigo e ele me ensinava a decorar versículos. E ele diz aqui, versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Versículo 16 diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. O versículo 17, esse que eu gostaria de citar, diz isso, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu acho um dos textos mais poderosos da palavra. Toda a Bíblia é poderosa, mas este versículo me parece que ele traz para si tudo aquilo que Deus representa para nós, dizendo que de Deus só podemos esperar boas dádivas e que todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, meu amigo, se você está em comunhão com o Senhor, se você está ligado ao Senhor,
você só pode estar recebendo as boas dádivas de Deus e do Senhor recebendo a seiva de vida, que é este dom perfeito que desce do alto para o nosso coração, nos trazendo luz do Senhor, luz do céu, para vivermos uma vida totalmente diferente, separada deste mundo, separada do pecado, separada, então, da vida comum que o pecador anda por aí e que alardeia como se fosse a melhor coisa deste mundo. E não é. A nossa vida tem que estar em Deus, escondida no Senhor. Pois veja só o que ele nos diz no versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu acho esse texto tão interessante porque nós podemos, então, aprender com Deus que o Senhor tem grandes e maravilhosos propósitos para a nossa vida. Não somente não temos uma vida religiosa, mas temos uma vida de plena comunhão com Ele. Uma vida onde nós podemos, então, vivenciar um relacionamento íntimo com Deus através do seu Espírito Santo em Cristo Jesus. Que maravilha, meu amigo. E eu pergunto para você, como é que estão as coisas entre você e a sua irmandade em Cristo e os seus irmãos em Cristo? Como é que você está espalhando uma mensagem como essa? Eu fico preocupado quando nós nos afastamos uns dos outros por coisas tão fúteis, tão bobas, tão insignificantes, sabendo que Deus tem propósitos tão maravilhosos para nós, em que nós podemos vivenciar coisas tão profundas com Deus. E o Senhor vai nos ajudando a discernir estas coisas e fazendo-nos cada vez mais praticantes da sua palavra, praticantes do seu querer, do desejar do Senhor, da vida que Ele tem para nós. Eu gostaria de deixar esta palavra para você hoje, porque quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós andamos com o Senhor na prática daquilo que Ele deixou para nós, nós deixamos então de sermos aqueles que vivem apenas enganando-se no dia a dia, mas nós nos tornando ouvintes e praticantes da palavra, nós seremos achados dentro da glória de Deus, numa vida em que Ele considera para nós como a vida perfeita em Cristo. Não seremos mais como religiosos, mas seremos como aqueles que andam na palavra de Deus e no caminho que o Senhor preparou para o nosso coração, um caminho de glória, um caminho de luz, um caminho de bênção. Trate o seu coração. Deixe Deus tratar o seu coração pela palavra que Ele tem para a sua vida. Deus aqui está dizendo, o Senhor está dizendo que toda dádiva e todo dom perfeito desce do alto. Vem do Senhor, vem de Deus, vem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda a maneira como Ele nos trata, Ele não muda a maneira que Ele pensa de nós, Ele nos ama incondicionalmente, mesmo sendo nós tão falhos e tão, às vezes, tão pecadores. Nós precisamos compreender que Deus nos ama incondicionalmente, sem reservas, porque Ele entregou seu Filho por nós. Ele deixou a sua palavra para que nós a seguíssemos, para que nós andássemos em paz diante dele e dos homens. Pense bem naquilo que você tem vivido, na maneira como você tem vivido nesses dias. Verifique esse texto, leia Tiago capítulo 1. Leia e medite nessa palavra para o seu coração. Deus vai falar muito com você. Aqui é apenas 20 minutos de palavra, até tão pouco para nós falarmos, mas Deus quer trabalhar no seu coração ainda mais. Aproveite essa semana, leia um pouco mais dessa carta de Tiago. Deus vai falar a sua vida. Que Deus possa abençoar seu coração. Vamos ouvir agora um louvor, uma música, e depois nós voltamos para encerrarmos este tempo e orarmos e nos despedirmos em nome de Jesus. Fique então com esse louvor e nós já voltamos em nome de Jesus.
Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, O autor
Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para encerrarmos então este nosso trabalho de hoje, o nosso vídeo dos Homens do Caminho, esperando que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, que a palavra possa ter falado muito ao seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que você tenha uma semana poderosa, abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor e encerrar então esse nosso vídeo de hoje. Vamos abaixar nossa cabeça, levemos nossos pensamentos a Deus e oremos. Pai, nós te pedimos que a tua bênção venha sobre este homem que está nos assistindo, esta pessoa, Senhor, que a tua graça esteja sobre a sua vida, que o teu poder, ó Deus, esteja sobre todos, ó Deus, aqueles que o cercam. E eu te peço em nome de Jesus, que todos os nossos dias estejam nas tuas mãos e que possamos ser homens que reconheçam ao Senhor nos nossos caminhos, reconheçam a glória do Senhor que está diante de nós, está em nossas vidas, e estamos, ó Deus, felizes porque podemos ser usados pelo Senhor, andando nessa vida, sabendo que do Senhor as tuas virtudes são derramadas sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana cheia da tua graça. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meu amado, que esta semana realmente seja uma semana vitoriosa na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fica aqui o meu abraço, que o Senhor te abençoe e que você tenha realmente, todos esses dias, a bênção de Deus. Um forte abraço, até segunda-feira, estaremos de volta aqui em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o povo.